Olá, meu nome é Fábio. Eu estou à procura de profissionais, de pessoas que possam me ajudar de alguma forma a desenvolver um projeto de uma startup em tecnologia. Mas antes de eu falar propriamente dito do projeto em si, eu vou repetir, é importante. Antes de eu falar sobre o projeto propriamente dito, tão importante é eu falar sobre o que me levou, as circunstâncias que me levaram a desenvolver essa startup em tecnologia, ainda mais eu sendo um entusiasta, um apaixonado pela profissão de cirurgia e traumatologia. Bom, a minha relação com a tecnologia começou há exatos 11, quase 12 anos atrás, aí, quando a tecnologia de celular, a maior tecnologia de celular que se tinha era um comando de voz. Não se falava em chip de celular, em smartphone, então nem se sonha, aplicativo, nem se cogitava. Bom, então a tecnologia maior era essa e eu percebi que se utilizando dessa ferramenta eu poderia estar desenvolvendo uma outra ferramenta que de forma que tinha um mercado grandioso, expansivo e de consumo rápido e de necessidade, um produto que seria facilmente consumido por ser necessário. Bom, nasci aí, então, primeira oportunidade, o primeiro contato com a tecnologia, onde eu comecei a fazer esboços sobre o que seria esse projeto, como ele funcionaria, enfim. E então eu cheguei a sentar na época e durante um tempo com programadores para saber como que iríamos desenvolver, enfim, fazer todo um levantamento, né, para se colocar esse projeto em prática. Bom, então a partir desse período, né, eu comecei a entender muito pouco sobre. Nesse período eu pegava uns 5%, 10% no máximo no meu período para começar a ler sobre esse mercado, como que funcionaria, enfim, e ainda continuava a desenhar meus esboços, um modelo de negócio, né? E durante um período eu acabei não me aprofundando mais sobre esse projeto, porque me surgiram outras oportunidades na minha área, então eu tive que deixar ele meio que de escanteio, né, meio que em stand-by esse projeto inicial, né, esse contato inicial com o que é a tecnologia, dessa oportunidade desse negócio. Então, eu comecei a observar o mercado em volta e aí foi nascendo, sempre nascia uma ou outra ideia voltada para a tecnologia mesmo, eu não querendo lidar com essa área, com esse segmento, porque imagina, alguém que gosta de emergência, de pronto-socorro, de bisturi, enfim, aquela adrenalina toda, tem que parar e ficar sentado na frente do computador, lendo sobre coisas que você não gosta. Na verdade, até hoje eu detesto esse assunto, porque para mim não cabe, eu não gosto, enfim. Mas vocês vão entender porque até hoje ainda lido com com essas informações. Bom, e aí na época desse projeto, então, fui desenvolvendo, mas desenvolvendo muito devagar mesmo. Enfim, resumindo, depois de 8 anos, a Google lança no mercado a mesma ideia. E aí eu fiquei muito entristecido, não é entristecido, mas de alguma forma, não é chateado também, mas de alguma forma cresceu ali uma interrogação muito grande, porque era um projeto multinacionável, multinacionalizável, não sei nem se existe essa palavra, mas enfim, era um projeto de mercado multinacional que
que se expandiria de uma forma muito rápida e, por necessidade, traria retornos que hoje nós entendemos que são significativamente até difícil de compreender, mas é mais ou menos nessa base que tinha mais ou menos nessa base, não, é nessa base que tinha esse projeto, que depois de 8 anos a Google veio lançar no mercado. Nessas minhas pesquisas que eu fazia, nesses 10% do meu tempo que eu utilizava para ler a respeito, então me deparei com essa informação da Google. Bom, resumidamente, a partir de então, e até antes do lançamento da Google, né, sobre essa oportunidade, esse primeiro projeto, esse projeto inicial, com o qual eu começava a ter intimidade com esse mercado, ou buscava, pelo menos, ter intimidade com esse mercado, nascia também outras ideias. E é engraçado, e deve ser da mesma maneira como nasce uma canção para um compositor. Você, do nada, visualiza uma situação e você, na hora, precisa anotar. Porque se você acha que você vai lembrar de algumas coisas depois, você não lembra. E, por experiência, eu estou falando isso porque muitas coisas se perderam, pequenas informações já se perderam no desenvolver de outros projetos, de visualizar oportunidades de outros projetos no decorrer desse período que eu comecei a me envolver com assuntos de tecnologia. Mesmo não querendo, vamos enfatizar bastante aí que, mesmo ainda não querendo me envolver com assuntos de tecnologia. Bom, e aí, então, nasciam outros projetos e eu sempre fazia os rascunhos deles, projetos que tinham como base, como estrutura física, né, vamos dizer assim, para o seu desenvolvimento, a área de tecnologia, ferramentas de tecnologia, quer fosse por celular ou até mesmo através de sites. E aplicativos nem se falava na época, esse termo aí nem se cogitava. Bom, e aí eu fazia esses rascunhos e sempre engavetava. Esse projeto do Google, me nasceu essa interrogação. Fiquei, obviamente, um pouco chateado, porque eu sabia que era espantosa a necessidade e a expansão que isso iria se ter frente ao mercado. E aí comecei a dar um pouco mais de atenção aos meus rascunhos anteriores. E eu comecei a pesquisar no mercado o que estava acontecendo em volta, se tinha algumas coisas semelhantes, enfim. E aí eu percebia que, depois de um tempo, uma outra ideia que eu havia tido, ou muito parecida, se lançava no mercado, e eu ia acompanhando esse lançamento, né, esse período dele no mercado, e checava que realmente estava se dando retorno a todos aqueles rascunhos que eu tinha de ideias, de visualizações, de idealismo sobre uma necessidade do mercado. E eram tudo inovações antes, né? Vamos dizer assim, seriam os pioneiros, né? Situações, oportunidades de negócios pioneiros. Não foram muitos, mas foram alguns que, posso dizer o que, foram alguns, né? Uma meia dúzia no mínimo. E aí, vale lembrar que eu nunca quis me envolver com isso e não quero. Mas, enfim, e isso ia acontecendo. Aí começou a acontecer naturalmente, comecei a dar mais tempo, um pouco mais de atenção. Mas por que eu não desenvolvi antes o projeto que a Google veio desenvolver 8 anos depois? Porque eu tive outras oportunidades na área que, para mim, eram, apesar de saber que o projeto do Google, mas não te trazia uma idealização, uma realização profissional. Então, era como se fosse não vamos dizer desculpa, mas eu dava atenção à minha área. Bom, e com isso eu sempre deixava em stand-by aquele projeto do Google. Então, voltando ao assunto dos outros rascunhos, dos outros projetos, comecei a dar um pouco mais de atenção. E nisso que eu comecei a dar atenção, eu ia me envolvendo cada vez mais, né? Apesar de não querer, voltando a falar, eu ia me envolvendo cada vez mais. E aí, num certo momento, eu comecei, bom, vamos pegar um aqui, vamos começar a desenvolvê-lo. E aí, sentava com um profissional e
E eu começava a desenvolver esse projeto, sentava com um profissional, eu digo o seguinte, não para desenvolver em si, mas saber se eu estava certo da forma que eu pensava, na forma que eu estava agindo, aonde eu tinha que buscar as informações. Mas aí eu começava a querer desenvolver o projeto sozinho. E aí eu comecei a desenvolver passava alguns meses, eu visualizava um outro com um potencial muito maior e, obviamente, nesse mercado, eu percebi que nesse mercado não dava para você perder muito tempo. Então eu verificava uma outra situação, um outro projeto muito maior, deixava esse que eu tinha inicialmente começado a me envolver e começava esse outro. E assim foi por mais uns 4 projetos seguidos de 6 meses em diante, em períodos de 6 meses, vamos dizer assim. E aí eu fui me atrelando cada vez mais, me envolvendo cada vez mais e vendo que eu tinha que demandar um pouco mais de tempo nessa área, mesmo não querendo. Comecei a largar muita outra coisa, muitas outras oportunidades na minha área. E aí eu fui me envolvendo, enfim, resumidamente. Hoje eu estou, vamos dizer assim, não é 100%, porque 100% do tempo você considera que tempo de trabalho seria de segunda a sexta-feira. Mas eu posso dizer que se a gente pegar no montante do mês, eu estou envolvido hoje 150% do meu tempo em relação a esse projeto a qual eu estou procurando profissionais, a qual eu venho desenvolver hoje em dia, né? Que é um projeto que eu estou nele pelo menos há uns 3 anos, que eu comecei, uns 2 anos e meio mais ou menos, e aí hoje eu me encontro com esse tempo, o envolvimento há mais ou menos uns 3 anos, mas precisamente hoje uso 150% do meu tempo livre, que são fins de semana, enfim, feriadões, liberdade para lazer praticamente zerado. Então, estou envolvido mesmo com esse projeto, por que o envolvimento tão assíduo, por 2 motivos. Primeiro, eu não vejo a hora de voltar à minha área e eu não vejo a hora. E eu só vejo 2 formas disso acontecer. A primeira, e que seria mais fácil, é esse projeto dar errado. Eu encontrar falhas, seja estruturais ou de mercado, que não desse certo para mim, e o que não desse certo para mim bastava haver um concorrente, porque o pilar central de todos os projetos que eu desenvolvi, todas as ideias, todos os rascunhos na área de tecnologia, o pilar central neles não era que eu queria, mas eu verificava que era inovador, que era tanto um produto quanto a forma de como gerenciá-lo era uma situação inovadora. Então, para esse projeto, a primeira coisa que eu fazia e sempre faço até hoje é procurar por concorrente ou alguma coisa muito similar. Porque basta isso para mim, eu vou largar esse projeto e vou voltar à minha área. Bom, mas cada vez que eu procurava uma situação crítica ao projeto, seja por concorrência ou por qualquer outra situação, ele se tornava cada vez mais forte, cada vez mais consolidado no mercado. E aí foi que comecei a me envolver cada vez mais, chegando a 150 hoje do meu tempo. 150% do meu tempo eu demando esse projeto. Então, por essa razão, eu sempre acreditei que essa realmente é uma razão que faria eu voltar à minha área e largar todo esse projeto. E uma outra situação que um pouco mais demorada, mas também é uma forma de logo voltar à minha área, seria esse projeto dar logo certo e ele começar a caminhar com pernas próprias e eu poder demandar do meu tempo para a minha área. Então nesse projeto aí, eu tô esse período todo, né, envolvido, e que para mim é muito difícil tá envolvido com esses assuntos, porque, como eu disse, eu detesto, não faz sentido, mas eu
eu não podia negligenciar, eu não podia ser mais desrespeitoso com uma oportunidade que, sei lá, eu chame por talento ou por querer uma sensibilidade maior, vamos dizer assim. Eu digo que talvez não, eu sempre tive uma sensibilidade para resolver problemas, né? Talvez por isso que a área da cirurgia hospitalar, a emergência, me cabe tão bem, eu sou apaixonado por esse ambiente. Mas é que eu sempre tive uma facilidade de arrumar soluções para determinados momentos ou assuntos que invocasse alguma coisa, fosse feito diferente, né? Que o protocolo já não servia, ou se servisse aquele protocolo, eu sempre busquei fazer totalmente diferente, de uma forma única, que não mais fosse possível melhorar essa situação. Então, veja bem, para mim trabalhar em cima desse projeto, usando-se dessa mesma naturalidade de comportamento, esse comportamento natural meu, tornou o projeto cada vez mais forte, cada vez mais consolidado, porque eu buscava informações a fim de explorar que ele não fosse adiante. Bom, e aí aconteceram muitas coisas nesse decorrer desse período, né? Uma delas, inclusive na relação familiar. Tive problemas muito sérios nas questões familiares, porque imagina o seguinte, seus pais, é um ambiente familiar que eu digo, principalmente seus pais, que viam você um profissional numa profissão, numa área de mercado tão promissora e apaixonado pelo que eu fazia, de repente parar, ou ao pouco, foram acompanhando aos poucos, eu parar o meu envolvimento e começar um envolvimento numa área que eles me perguntavam, eles me questionavam, mas o que é que você está fazendo? Você gosta do que você está fazendo? Porque eles não entendiam até então, né? Hoje em dia é muito mais fácil você entender, para que você ter uma noção. Há 2 anos para cá, pelo menos, é que se está havendo informações do que é o mercado a nível de televisão, a nível na mídia televisiva, enfim, ou por reportagens impressas, que inclusive até em reportagens de Jornal Nacional, em todos os telejornais da vida, relatam sobre o poder de mercado de aplicativos, né? Então, de 2 anos para cá, mais especificamente de 1 ano para cá, é que hoje eles conseguem entender, porque há tempos atrás eu havia largado a minha área e se envolver com tecnologia, e para eles foi muito difícil, porque eles simplesmente desacreditavam que eu estava fazendo isso, a ponto de chegarem, né, e relatar várias vezes que eu estava precisando de um psicólogo. Olha o nível que chegou, porque eu sempre fui apaixonado pela minha área. Então, parar era uma coisa que eu estava surtando, né? E numa área que, agora que eles reconhecem um pouco mais, mas porque a área de tecnologia, você não vê o trabalho em si, você trabalha muito em cima de um computador e você não vê o resultado em si acontecendo mesmo. O resultado só vem assim, no computador e na conta bancária. Fora isso, você não vê, né? E é diferente da área em qual eu estava na área que eu sou envolvido. Mas para eles foi muito difícil. Minha mãe meus pais chegaram a questionar muitas vezes que eu deveria procurar um centro espírita, para vocês verem a dimensão, a proporção e a densidade das questões, dos comportamentos, das conversas, né, que se davam a respeito do que eu estava fazendo, do tempo que eu estava demandando para lidar com uma oportunidade no mercado de tecnologia. A ponto que chegou-se a um ponto crítico, né? Se eu já resumi dessa forma, que meus pais achavam que eu precisava de um psicólogo, ou eu estava com um zombeteiro, essa é a palavra correta, eu estava com um zombeteiro, veja bem, e precisava procurar um centro espírita. Esse foi o resumo, e obviamente tudo que aconteceu à sua volta
me levou a... eu cheguei a ter um problema sério de saúde, e eu afirmo 100% que foi por causa dessa tensão, desse estresse todo voltado a essas questões, enfim, que até mesmo eu não compreendia, eu não queria, como eu digo, eu não quero estar envolvido com isso, mas gerou um problema sério de saúde para mim e um leve para minha mãe, né, que estresse realmente é uma situação muito delicada, que a gente tem que saber lidar. E mesmo achando que está lidando certo, como eu achava que bastava fazer minhas atividades físicas, que eu eliminava todo o estresse, eu afirmo 100%, por mais conhecimento que eu tivesse, conhecimento na área da saúde, enfim, não basta. Bom, então, resumidamente, esse projeto não é que eu queira acreditar, que eu nunca quis acreditar nesse projeto, muito pelo contrário, mas é aquilo que eu reafirmo, enfatizo. Eu não posso negligenciar o tamanho desse projeto, justamente porque é um projeto muito maior do que aquele inicialmente que eu tive com o Google. Mas, então hoje, o que nós temos hoje, o que eu tenho hoje desse projeto? Eu tenho toda a parte de infraestrutura já elaborada, o modelo de negócio pronto, eu tenho um escritório, um escritório com 3 salas amplas, pronto para sua instalação e começar a desenvolver esse projeto nesse local, nesse ambiente. E, enfim, agora eu preciso, porque como eu tô voltando muito às questões do modelo de negócio, da arquitetura de negócio e na parte mercadológica, então eu preciso de ajuda, eu preciso procurar profissionais agora que façam, que me ajudem a desenvolver de alguma forma esse projeto, esse grandioso projeto, né? E como eu disse, ele é muito expansivo, ele é multinacionalizável, facilmente multinacionalizável, inovador, principalmente isso, ele é inovador, eu faço minhas pesquisas até hoje, mas o que eu posso relatar, então, a princípio é isso, tá? As questões mais em cima do projeto, dos detalhes do projeto, ficam para um segundo plano, para uma segunda etapa. Então, aquele que se identificar com o que eu estou falando, ou que de alguma forma entenda o que eu estou falando e tenha algum tipo de habilidade, não tão somente técnica, mas como uma habilidade comportamental para querer se envolver nesse projeto e assim nos ajudarmos, né, alcançar os objetivos dele, os resultados finais, fica para um segundo contato aí, aguardo o contato daquele que se identificar então com essas circunstâncias, com essas situações, tá? Bom, do mais, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu posso acrescentar sobre esse projeto. É isso, ele está praticamente pronto, né? Tem esse endereço, é inovador, como eu já disse antes. Bom, a respeito do projeto é isso, o que me levou a desenvolver isso que eu relatei para vocês aí. Com certeza, muitas dúvidas devem estar havendo aí, mas com certeza eu acredito que eu vou encontrar pessoas que se identifiquem com muita firmeza em relação a essas minhas questões, aversões, né? Que estou totalmente averso a essa área, mas como eu disse, eu não vejo a hora, então, já que não deu para quebrá-lo, eu não vejo a hora de dar certo, e ainda continuo tentando quebrá-lo, ou achar aquilo que eu te falei, um concorrente ou um similar, para que eu possa de vez desistir desse projeto. Bom, não mais, é isso aí, espero um segundo contato com vocês, daqueles que conseguiram se identificar, conversaremos. Então, até logo, um abraço a todos aí.